7 frases que você pode estar usando no seu dia a dia enquanto líder que estão enfraquecendo a tua comunicação. Esse vídeo eu fiz especialmente para você que não está afim de perder muito tempo estudando 1 milhão de conceitos e tudo mais sobre comunicação, mas ao mesmo tempo quer ter praticidade e velocidade para melhorar e reforçar o jeito que você se comunica, para que tenha mais credibilidade, para que você seja ouvida, para que as pessoas consigam levar mais a sério aquilo que você está falando. Claro que essas 7 frases e essas 7 sugestões que eu vou trazer aqui para você de como fortalecer a comunicação não é tudo o que envolve a comunicação dentro da liderança, mas aqui já vão ser 7 pontos muito fortes que vão provavelmente te ajudar bastante no teu dia a dia. Mas antes de falar quais são as 7 frases que você usa que estão enfraquecendo completamente a sua comunicação, deixa eu me apresentar. Eu sou a Aline Decker, eu sou mentora de liderança para mulheres e líder da comunidade de líderes autênticas. Vamos começar pela primeira, que provavelmente é uma que é muito utilizada, mas eu já quero te alertar que a última, eu tenho certeza que você usa muito pensando que não tem problema nenhum. E hoje eu vou te trazer aqui por que ela é tão prejudicial. Vamos começar pela primeira, que é eu acho. Toda vez que você começa uma frase falando assim, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que a gente deveria fazer isso. O eu acho, ele traz um lado de opinião muito forte, mas um lado de que, primeiro, é uma opinião que você nem tem certeza. Você está supondo, você está jogando ali uma ideia sem comprometimento daquilo que você está falando. É assim que as pessoas interpretam quando a gente usa muito eu acho. E é algo muito sutil, tá? Não estou criminalizando o eu acho, mas o eu acho faz com que as pessoas elas deem menos força para aquilo que vai vir a seguir, que você quer trazer e transmitir de mensagem. E qual que é a substituição que eu sugiro que você utilize? Eu acredito. Eu sei que esses dois exemplos, eles acabam soando muito parecidos. Só que o eu acredito, ele acaba tendo um peso um pouco maior porque você assume um pouco mais de responsabilidade daquilo que você está falando. O eu acho, você fala, cara, eu só acho, não tenho certeza de nada. Agora, eu acredito, você não está dizendo que isso é uma verdade absoluta, só que você está trazendo mais convicção. Eu acredito que a gente deveria ir por esse caminho. Eu acredito que esse resultado está nos mostrando X, Y, Z. E assim por diante. Outra frase que ela parece muito inofensiva e que a gente usa bastante sem perceber. Mas sabe quando a gente manda alguém fazer algo da equipe? Tipo assim, cara, faz desse jeito. Não, faz assim. Isso soa de uma maneira tão autoritária. E quando a gente pensa no mercado de trabalho, olhando que a gente trabalha com adultos em sua maioria, adulto gosta de ser tratado como adulto. Eu sei que tem muito adulto aí, que não vou entrar nessa seara, mas assim, muito adulto que parece umas adolescentes, umas crianças de 10 anos, eu sei disso. Mas a gente tem que partir do pressuposto de que trabalhamos com adultos e vamos ir evoluindo a maturidade dessas pessoas. Quando a gente trata adulto como criança, pode acontecer duas coisas. Ou você infantiliza de verdade, né, ao ponto dele ficar o tempo todo, então tá, então me fala o que eu tenho que fazer, que eu não tenho autonomia nenhuma, então eu vou sempre fazer só aquilo que você me mandar fazer, só vou obedecer, nesse caso. Ou a segunda alternativa é as pessoas se revoltarem, porque pensam, cara, tá pensando que eu sou otário? Tá pensando que eu sou uma criança? E é isso que pode acontecer. Então, a minha sugestão de alternativa, ao invés de você mandar, né, você usar essa frase, faça tal coisa, eu recomendo que sempre que for possível, você leve como sugestão. Por exemplo, eu sugiro que a gente faça dessa maneira. Tá vendo que você me entregou tal coisa? Eu sugiro que a gente siga por esse caminho. Esses momentos mais autoritários, tipo, faça desse jeito, sempre que você for utilizar, traga uma justificativa junto. O que eu tô querendo dizer? Por exemplo, olha, fulano, nós temos um processo aqui que precisa ser seguido. Então, esse processo, ele impacta nisso, ele tem uma consequência aqui e tudo mais. Então, a gente precisa seguir do jeito que tá explicado aqui no processo, beleza? Esse é um cenário, e tem muitos outros cenários em que realmente as coisas precisam acontecer daquele jeito, mas tudo depende do jeito que a gente leva para a pessoa, o jeito que a gente comunica isso para ela. Por isso eu sugiro que se você precisa mandar algo para alguém, é obrigação dela, ela tem que fazer aquilo, não tem outra alternativa, leve justificativa e leve de uma maneira que explique exatamente o porquê que tem que ser feito desse jeito. E a segunda alternativa é leve sugestões, porque sugestão a gente acaba lidando de uma maneira mais leve, de uma maneira mais adulta mesmo, e parte muito do princípio, inclusive, da comunicação não violenta, tá? Terceira frase que você costuma utilizar, provavelmente quando você está conversando com alguém, ou tá numa reunião e essa pessoa parece estar distraída, ou mexendo no celular, ou fazendo qualquer coisa que parece ser mais interessante para ela.
E aí você chama ela e fala assim, ei, você tá me ouvindo? Isso pode soar bastante grosseiro, pode gerar até um desconforto um pouco desnecessário. Eu entendo que outra pessoa estava sendo desrespeitosa com você também. Mas o que eu recomendo que você faça diante dessa situação? Que ela é muito, assim, muito sutil, muito elegante e ao mesmo tempo faz a pessoa meio que se ajeitar na cadeira. Isso funciona especialmente se você estiver numa reunião com várias pessoas, tá? Que é... A pessoa que tá mais distraída, você fala, meu, não é assim que funciona, Gabriel. E aí a pessoa ela meio que já se ajeita na cadeira. Ou, meu, o que você acha disso? Faz sentido pra você, fulano? E assim, eu sei que pode até criar uma situação meio, sabe? Só que, cara, na hora vai dar até um rubor nela, que assim, ela provavelmente não vai querer nem se distrair, não vai nem querer piscar pra ela poder, tipo, continuar ouvindo aquilo que você tá falando. Então, é uma maneira elegante de você, ao invés de você se indispor, de você trazer a pessoa pra conversa de novo, especialmente chamando o nome dela, tá? Quarta frase. Eu não concordo. Eu discordo disso que está sendo falado. E sim, tem muitos momentos em que a gente realmente não concorda, não, tipo, não faz sentido daquilo ali que tá sendo dito pra você e nem pra ninguém às vezes faz sentido. Mas dependendo de com quem você está conversando, simplesmente dizer que você não concorda com aquela situação pode gerar um impacto negativo para você, pensando na sua carreira, pensando, enfim, em N aspectos. Estou falando aqui de uma maneira bem política, tá? Então, qual que é a minha recomendação para você diante de uma coisa que foi dita que você não concorde ou que não faz tanto sentido e que você tem uma visão diferente a respeito disso? O que eu sugiro que você faça? Fulano, deixa eu adicionar um ponto de vista nisso que você está me dizendo. Ou vou adicionar mais um aspecto aqui do que você está me dizendo. Toda vez que a gente utiliza um mas, eu concordo com isso, mas o mas ele acaba destruindo tudo. Ele arruina tudo. Toda vez que você começa uma frase, sei lá, que aparentemente ela é positiva, mas entra com mais, você já percebeu que você fica, tipo, até meio broxado, assim, sabe? Ai, gente, desculpa, eu falo bastante expressões e tudo mais, esse é muito meu jeito, tá? É isso, só pra avisar. Mas enfim, então eu recomendo que você não utilize o mas. Eu recomendo que você utilize porque você está adicionando uma perspectiva. E aí vocês vão discutir para entender qual que vai mais fazer sentido. Porque se você entra no mais, você vai entrar no debate de opinião, e aí as pessoas vão querer defender a sua própria posição e assim por diante. Então é por isso que eu recomendo que você fale que você vai adicionar um novo ponto de vista. A quinta frase, o meu jeito é melhor. Não, vamos fazer desse jeito porque desse jeito é melhor. Essa frase, ela soa bastante autoritária também, assim como as outras. E eu sinto que quando a gente leva esse tipo de posicionamento, especialmente para nossa equipe, a gente acaba tirando muita autonomia do time. Porque parece que só o seu jeito é melhor. Então, o time nunca vai atender as expectativas que você tem. Inclusive, tem um estilo de liderança. Eu falo bastante sobre estilo de liderança, né? São 6, segundo o Daniel Goleman. E esse tem muito a ver com o estilo de liderança modeladora. É aquela líder que, tipo assim, tá sempre num pedestal e as pessoas nunca vão atingir o nível de qualidade que ela julga bom, que ela julga suficiente. Só que às vezes nem ela mesma sabe qual que é o nível exigido, né? O que ela realmente espera. Ela só quer que seja melhor, ela só quer que seja melhor. Então é essa sensação que você acaba causando sempre que você usa essa frase, especialmente com o time. Agora, se você usa essa frase com líderes acima de você, você pode também entrar numa situação muito delicada, porque essa pessoa está na posição que ela está por algum motivo. Você precisa entender e aprender com ela. E claro, ao levar sugestões, tem jeito de levar sugestões como a gente está trazendo aqui. Então, simplesmente falar que o seu jeito é melhor ou que desse jeito é melhor, pode ser que gere algum tipo de consequência ou problemas para você eventualmente, tá? Então, qual que é a minha sugestão diante desse cenário? É você falar, o que você acha de irmos por esse caminho? Esse caminho, ele tá nos levando para XYZ, né? Trazendo dados e fatos, informações. O que você acha de irmos por aqui? E vamos ver, se a pessoa decidir ir por outro cenário, por outro caminho, beleza, você não tem muito controle disso. Você fez a sua parte de influenciar, de trazer informações, trazer dados, e agora tem que lidar com o resultado que eu vi, porque às vezes pode ser que dê certo, tá? Então, é bom a gente abrir a cabeça com relação a isso. E com relação ao time, ela vai, gente, olha só, eu analisei tudo isso e eu acredito que, aí se você quiser, né, trazer uma visão mais concreta, eu acredito que esse caminho vai ser mais interessante. O que vocês acham? O que vocês acham da gente ir por esse caminho? Esse negócio de pedir a opinião do time também tem muito a ver com o estilo de liderança democrático, dentro dos 6 estilos que eu comentei, né? É aquela líder que inclui o time dentro das decisões. E isso acaba envolvendo demais e deixando o time cada vez mais engajado, tá? A sexta frase, que talvez você esteja utilizando, é aquela, né, a situação em que você, sabe quando a pessoa ela fez algo, ela falou algo, ela respondeu algo pra você, que parece que ela não estava na mesma conversa que você, ou parece que ela não ouviu aquilo que foi dito,
E você fala, meu, você não entendeu nada do que eu falei. Isso, de novo, sou autoritário, sou agressivo e pode gerar uma confusão ali que depois você vai ter que lidar com tudo isso. Então, uma alternativa que eu trago para você diante desse cenário em que parece que nem ouviu aquilo que você falou, parece que não entendeu nada, eu recomendo que você leve para ela. Fulano, você pode explicar para mim o que você entendeu da demanda que eu passei para você, para ver se eu me comuniquei de uma maneira clara, para ver se eu falei claramente, para ver se a demanda ficou clara para você? São algumas alternativas, mas pede para essa pessoa devolver. Isso acaba gerando inclusive até um treino com a pessoa de que, cara, quando você estiver falando algo, é bom que ela preste atenção. Tanto porque ela tem uma tarefa a entregar, quanto porque você se importa com o entendimento dela. Então isso acaba gerando um treino automaticamente. Agora a gente vai para a última frase, talvez seja uma das mais faladas no dia a dia, que é, na minha opinião, que ela vem muito colada com eu acho, mas na minha opinião ele vem de um jeito que dá até um ranço quando eu escuto alguém falando algo nesse sentido, porque fala assim, meu, você tirou esse embasamento da onde? Você tirou do... Sabe? Toda vez que alguém vem na minha opinião, parece que eu fecho os ouvidos. Meu, tem jeitos melhores de trazer a sua perspectiva, a sua opinião, sem parecer que seja algo apenas da sua opinião. E aí que vem a alternativa que eu sugiro. Antes de você trazer uma opinião, trazer um ponto de vista, eu sugiro que você traga algumas informações. Por exemplo, você pode utilizar a base de pessoas com quem você conversou, livros que você já leu, filme, cursos e assim por diante. Então, o que dá para você fazer na hora que você for levar alguma informação que você quer que ela seja aceita, mesmo que seja enviesada para o seu ponto de vista, você pode muitas vezes embasar isso. E é o jeito que eu recomendo. Você quer continuar levando como sua opinião? Beleza, mas provavelmente todas as opiniões serão ignoradas se você não levar desse jeito que eu vou falar agora. Especialmente porque tem um princípio muito sábio, que é santo de casa não faz milagre. Então muitas vezes a gente leva uma opinião nossa que não vai ser levada em consideração porque a gente está dentro de casa. Então a gente precisa utilizar algo que se chama autoridade compartilhada. Autoridade compartilhada é quando a gente pega informações de algum veículo, algum lugar e tudo mais que possua algum tipo de autoridade e eu utilizo para embasar aquilo que eu estou falando. E isso de alguma maneira fortalece, mostrando que eu não sou uma pessoa apenas opinativa, eu sou uma pessoa que trago dados e fatos para me comunicar. Por esse motivo, eu recomendo que quando você for levar algo que seja um ponto de vista seu, uma sugestão e tudo mais, você leve, olha, com base em XYZ, que foram as fontes no qual você se baseou, eu sugiro que a gente faça X coisas, eu sugiro que a gente vá por esse caminho. E agora eu quero te dar uma sugestão do que você pode fazer com esse vídeo que você acabou de assistir. Eu recomendo que você treine o seu time, para que eles vão fortalecendo a comunicação deles também, mesmo sem eles ocuparem uma posição de liderança, qualquer coisa nesse sentido, mas vai educando o teu time para que eles fortaleçam a comunicação deles, porque isso tanto vai levar eles para crescerem na carreira, alcançarem promoções e assim por diante, quanto você ter um time muito mais maduro, que se comunica de uma maneira mais clara, que leva dados e fatos, que não está querendo só defender pontos de vista, mas sim contribuir com algo maior. Então eu recomendo que ou você compartilhe esse vídeo, ou você vá treinando o seu time dentro desse cenário que eu tô trazendo aqui para você, dessas opções, né, formas de se comunicar. E compartilhe também com outros líderes que você sabe que se sente bastante perdida, muito insegura para se comunicar e assim por diante. Comente aqui se esse vídeo fez sentido e se você tem outros vícios de linguagem ou outras formas que as pessoas geralmente costumam utilizar nas empresas, tanto destrutivas quanto positivas, aqui para deixar de sugestão. E se inscreva no canal e ative o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.